E vem entender por que Tokyo Godfather representa tudo o que deveria realmente ser o Natal. E já parou para pensar que um dos filmes que melhor representa o Natal não fala sobre magia, não fala sobre os presentes, ou fala sobre a beleza da neve, do sorriso das crianças? Não, na verdade, ele fala sobre a humanidade. Esse filme é Tokyo Godfather, feito pelo gênio Satoshi Kon, que também fez obras como Páprica e também Perfect Blue. E no vídeo de hoje eu vou falar por que Tokyo Godfather ele é a obra mais natal de todas. Bom, para quem não conhece sobre o que é Tokyo Godfather, a gente acompanha três pessoas que estão em situações de rua. Primeiro, o Jin, um homem de meia idade que é um bêbado. A Hana, que é uma transexual. E também a Miyuki, que é uma menina que resolveu fugir de casa. Esses três, que parecem que não têm nada em comum, sem ser a situação de rua, acabam encontrando um bebê. E a partir daí, a missão deles é pegar esse bebê e tentar encontrar de quem é a casa dele, aonde que é a casa dele. E a partir daí, se passando na época do Natal, esse filme se torna um dos mais humanos de todos. Tá bom, mas a primeira pergunta que você deve estar fazendo é: por que Tokyo Godfather é um filme natalino? Não é simplesmente porque ele se passa no Natal. Porque Tokyo Godfather não tem magia sobrenatural, mas é cheio de milagres humanos. O Natal aqui não é sobre consumo, é sobre cuidar de alguém que você não conhece, ajudar mesmo quando você não tem nada, acreditar que as pessoas ainda podem mudar. O bebê simboliza esperança, mas também responsabilidade. E por isso que eu acho que ele é um filme natalino. Não só porque ele se passa numa época do Natal, e realmente tem o Natal como um foco muito grande aqui. É sim pela forma como ele representa um dos fatores mais importantes que muitas pessoas esquecem no período do Natal, que é família, que é ajudar os outros, que é, além de tudo, você se preocupar com quem você não conhece. Eu acho que a escolha de você colocar três personagens que são, primeiro, completamente diferentes, e mais do que isso, à margem daquela sociedade, ajuda muito a fazer com que você cresça essa responsabilidade. Então, por isso que eu acredito que Tokyo Godfather ele é um filme natalino. Porque ele é um filme. Porque muita gente pode não considerar ele natalino, exatamente por esse conceito de. Ele tem uma mensagem muito forte, ele é um filme muito emocional. E quando as pessoas estão no Natal, elas querem aquela comédia boba de Natal. Mas eu acho que ela realmente é natalino, porque ele, além de se passar no Natal, ele é um filme que toca em assuntos que deveriam ser mais lembrados ou mais feitos, não só no Natal, no ano inteiro, mas numa época que é conhecido como ajudar o próximo, com certeza ela deveria ser mais presente na mente das pessoas. E aí a gente entra no outro ponto que eu mencionei agora há pouco, que seria os personagens e o espírito natalino. Porque existe um outro fator que é muito presente, que as pessoas não pensam, é que assim, o Natal ele é visto para o mundo como um momento mágico, como um momento lindo e incrível. Mas tem que lembrar que para muitas pessoas essa época do ano é uma época muito difícil. Existem pessoas que tiveram muito traumas nessa época do ano. Pessoas que não têm família, pessoas em situações de rua, como é representado nesse filme, que a partir daí, elas não têm o mesmo Natal que o mundo acredita que é o Natal. Uma mesa farta e família unida. Então, para muitas pessoas, o Natal, existe esse outro lado do Natal. O lado, vamos dizer, o lado escuro do Natal, o lado que você acaba vendo como não tão positivo, eu acredito que esse é um fator que os personagens entram fortes na tela. Primeiro porque eles têm uma química excelente, e eles são humanos, eles não se amam, se adoram. Eles meio que são uma família por acaso que vai se conectando ali. Não da forma como as pessoas imaginam, mas sim, eles também se amam como família, porque quem cria é família, e a partir daí eles têm uma ligação maior do que a própria família deles deu para ele ao longo da sua vida. E cada um deles representa muito bem um trauma que passou ao longo da vida. O Jin, ele acaba querendo fugir do passado, por isso que ele se esconde no álcool. Algo que, de novo, é muito presente no Natal. Afinal, quando você para pensar como um todo, as pessoas que têm tantos traumas familiares e no momento que todo mundo vende a família e a união, alguém que teve trauma do passado como o Jin teve, ele sofre muito. A outra é a Hana.
A Hana, como um todo, ela é uma mulher transexual que vive na rua e a partir daí sofre de muito preconceito, e isso é colocado no filme de maneira bem interessante, inclusive. Inclusive, é bem interessante pensar que o Satoshi Kon já estava falando de assuntos como esse nos anos 90, quando o filme saiu, do começo dos anos 2000, 2004, porque não é um assunto que hoje em dia é muito mais presente do que era na época. Ela fala sobre, primeiro, traumas amorosos, também a crítica que a sociedade coloca em cima dela por ser uma mulher trans. Então, quando você pensa como um todo, é muito interessante você pensar nisso. Porque entra na coisa do Jin. Se o Jin tem um trauma familiar, que o Natal revisita ele, a Hana tem traumas amorosos, que é muito colocado aqui, como ela já passou por muitos relacionamentos tanto abusivos, como relacionamentos que só não deram certo, e que acaba sofrendo muito, e que essa época também faz ela lembrar muito. Também vai lembrar que ela também tem um trauma infantil, porque ela cresceu num ambiente de prostíbulo. Então, a partir daí, também é interessante como eles trabalham essa personagem nesse sentido, de como os traumas amorosos ao longo da vida também fazem com que o Natal não seja uma época mágica para ela. E a Miyuki é a mesma coisa, porque, de novo, ela é uma criança que abandonou a casa. A gente vai entendendo por que ela abandonou a casa, vai entendendo que a relação familiar dela não é nada boa. E é outro fator, que é o fator das crianças. Toda criança, quando chega no Natal, acha maravilhoso, porque vai ganhar presente, porque tudo vai ser melhor para ela. E a partir daí, para Miyuki não é assim. Para Miyuki, o Natal é visto como uma época que a família dela faz outras coisas e que não se importam com ela. Como que é o Natal de uma criança que não ganha presente? Como é o Natal de uma criança que não vê aquela beleza familiar? Também é muito representado aqui. Então, os três, de forma diferente, representam a forma que o Natal pode te mostrar. O Jin, mostrando como que ele sendo pai tem um trauma do passado e tudo que aconteceu com ele. A Hana na parte amorosa, na parte da vida pessoal, de quem é a família dela de verdade. A Miyuki também, em questão de como ela é uma criança que não tem o amor que muitas crianças têm no Natal. Eles são pessoas que representam o Natal de forma diferente. Representam traumas que o Natal deixa para pessoas que não conseguem ter aquela união que o Natal vende. E o bebê, ele é a cola de tudo isso, porque o bebê, ele acaba aparecendo e deixando eles sempre presos um com o outro. Porque no fim das contas, eles são humanos, eles são pessoas e eles sabem que eles foram abandonados pela sociedade de certa forma. Porque de certa forma, cada um daqueles personagens, pessoas que estão ali, são pessoas que quem era do seu ciclo abandonou eles. E eles sabem que eles são a esperança daquele bebê. Eles vão fazer tudo. Eles mesmos falam em alguns momentos que do filme que a gente não pode abandonar o bebê, porque a gente não quer que o bebê se torne o que a gente foi, ou não quer que ele viva como a gente viveu. E isso é muito interessante, é uma visão muito curiosa, né? De como eles não conseguem, eles mesmos, dar valor a ele. E isso é muito interessante, porque, de novo, eles são pessoas que são muito humanas, e são muito reais, e são muito boas, na medida do possível de cada um ali, porque, de novo, se eles são humanos, eles têm pontos positivos e pontos negativos. Porque eles têm erros e falhas, e eles se veem até eles mesmos como um errado. Eles se veem como errado porque a sociedade sempre falou que eles são errados da forma como eles são. Então é muito interessante como o filme ele constrói toda essa narrativa emocionante sobre o Natal de uma outra visão. E não tem como mencionar tudo isso sem chegar em falar do diretor Satoshi Kon. E como eu mencionei, ele consegue trabalhar de forma bem pesada os assuntos que ele fala nos seus filmes, né? Então, Godfather, Perfect Blue, Paprika, entre outros filmes que ele tem na sua filmografia, você consegue perceber como ele é um diretor que ele consegue, sim, ir muito a fundo e tocar na ferida. Parece que ele fala, vocês não querem falar sobre isso, então deixa que eu falo, e eu falo da forma mais evidente possível, para todo mundo entender como uma visão meio pessimista do mundo, talvez, mas que ele coloca de uma forma muito interessante que faz a gente, como público, refletir. Porque Satoshi Kon, como eu já mencionei, era conhecido por filmes psicológicos e complexos. Mas em Dog Godfather ele fez algo diferente. Ele cria um filme caótico como a vida real, onde coincidências acontecem, mas sempre por causa de escolhas humanas. Não é um conto de fadas, é um lembrete de que a bondade também pode ser realista. Porque é real, como eu falei que ele é um cara muito pessimista, esse filme, por exemplo, ele é um dos filmes mais otimistas dele, e ao mesmo tempo você termina ele arrasado. Não pelo final, mas pela forma como a história é contada. Até o final dele é bem mais otimista que todos os outros filmes do Satoshi Kon, se você parar pra pensar. Então você vê que ele é um cara que ele tem uma amargura. Eu não vi nenhuma entrevista dele como ele fala da vida dele em relação aos filmes que ele escreve. Mas óbvio que tem uma ligação, porque todo mundo que escreve uma história meio que coloca coisas pessoais dentro dela para poder ir ali, ele não só estuda.
Então eu queria saber como que esses filmes afetam ele, como por exemplo, no Páprica sobre os sonhos e idealizações, no Perfect Blue sobre as idols e a vida de alguém famoso, e aqui no Top Godfathers, como que foi a vida do Satoshi Kon até ele, nos seus natais, quando era criança e mais velho. Porque é uma visão, eu tenho certeza que é uma mistura do que ele viveu com o que ele vê. Porque colocar pessoas de rua aqui, com certeza foi algo que afetou ele em algum momento, quando ele via muitas pessoas provavelmente em rua no Japão. Ele pensou, como essas pessoas passam esses momentos que a gente vê como tão mágico? Realmente, eu acho ele um filme otimista no final, de que você pode esperar que em algum momento, até todo mundo pode ter uma bondade no coração, você pode acreditar que se você fizer a sua parte, o mundo pode melhorar, mas até nesse otimismo você vê um pessimismo. É muito interessante a visão que ele tem. E, de novo, Top Godfather em si vai muito além do que isso. São mensagens e ideias por trás do filme que deixam ele fantástico. Eu acho que para fechar o vídeo, eu acho que é bom falar uma coisa. O motivo de eu fazer esse vídeo é porque muitas pessoas não conhecem Top Godfather. E eu queria indicar muito que as pessoas assistissem. Porque, sim, é muito gostoso ver aqueles filmes de Natal que ele acaba falando sobre amor, amizade, família. Mas eu acho que o Natal é muito mais do que isso. Eu acho que o Natal ele é a união e fazer o bem. O Natal é você poder ajudar o próximo. Então, a partir daí, eu acho que o Top Godfather, ele fala muito isso de uma maneira muito interessante. Ele é um filme que vai ficar na sua cabeça e vai ficar na sua vida, assim como todos os filmes do Satoshi Kon. Eu não recomendo só o Top Godfather. Eu recomendo todos os filmes do Satoshi Kon. Você vai ver quão complexo ele consegue ser e quantas ideias você pode tirar de diferente de dentro dos seus filmes. Esse é um filme que ele vai sair do clichê, ele vai sair do básico, vai fazer você pensar. Se você está numa época muito feliz, que é a época do Natal, e não quer esse tipo de filme, eu entendo. Mas eu recomendo que você veja algum momento da sua vida para mostrar a importância do Natal e a importância de ver além do que simplesmente o que a gente tem. Curte fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Top Godfather? Gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.